O Nair diz que ela é incrível e pergunta qual o nome dela, e ela diz que o nome dela é Shai. Ele se apresenta e diz que é um prazer conhecê-la, e ela também fala que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que ele é novo por ali e pergunta de onde ela é, mas ela diz que precisa pegar o Uber. Ele fala que pode dar uma carona pra ela, mas ela diz que não precisa. Ele pergunta se ela não quer uma carona, mas ela diz que não e fala que está indo encontrar alguém. Ele pede o número dela, mas como ela diz que não, ele fala que entende e deseja um ótimo dia pra ela. E enquanto caminha em direção ao carro, ele diz que ela é muito bonita. Ela pergunta para onde ele vai, mas ele fala que isso não importa, já que ela já tem um lugar para ir. Ela fala que hoje ela estava na correria e que tem muitas coisas acontecendo. Ele fala que não entendeu e ela diz que tem muitas coisas acontecendo na vida dela agora. Ela fala que realmente foi um dia difícil e pergunta qual o nome dele. Ele fala que isso não importa, já que ela tem um lugar para ir e que ele não quer que ela perca o Uber. Mas ela diz que tudo bem e fala que ela pode ligar para outro. Ele fala que ela acabou de dizer que estava com pressa e ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que é claro e que ela viu ele abrindo a porta do carro. Ela fala que é um carro muito interessante e ele agradece. Ele pergunta e aí? E ela fala que voltou para saber o que ele queria dizer há um segundo atrás. Ele fala que estava, mas que agora ele está indo embora. Ela pergunta por quê e ele fala porque ela não estava interessada e ela diz que está, mas que ela só está tendo um dia ruim. Ele fala que então ela está tendo um dia ruim e fala o que fez ela mudar de decisão assim de repente. Ela fala que não gosta de ser rude, então ele pergunta se ela decidiu voltar porque foi rude com ele. Ela fala que quis se desculpar e ele pergunta se essa é a justificativa, mas ela diz que não quer se justificar. Ela pergunta para onde ele vai, mas ele fala que isso é da conta dele. Ela fala que ele estava tentando falar com ela, ele fala que estava, mas que agora ele não está mais. Ele fala que ela não quis parar para falar com ele e que agora parece que ela está fingindo. Ela fala que já pediu desculpas, mas ele diz que as desculpas dela não parecem ser verdadeiras. Ela fala que está sendo sincera e pergunta o que ele vai fazer agora. Ele fala que ele ainda não sabe o que ele vai fazer e ela pergunta o que ele quer fazer. Ele fala que não sabe se isso faz diferença, porque antes de ouvir o que ele tinha para dizer, ela já não estava interessada. Ela diz que não quis falar com ele porque ele era um estranho, mas ele fala que ele ainda é. Mas ela fala que agora eles estão conversando, mas ele diz que estava conversando com ela também no começo. Ela fala que agora ele causou uma boa impressão e ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele pergunta se no começo ele não causou uma boa impressão e ela diz que não necessariamente, mas ela está tendo um dia ruim. Ele fala que disse que ela é incrível e pergunta qual foi o problema. E ela fala que já disse que ela não está num dia muito bom. E fala que sem contar que ela não o conhecia, mas ele fala que ela ainda não o conhece. Mas ela diz que agora ela está conhecendo porque eles estão conversando. Ela fala que eles podem ir para algum lugar para eles se conhecerem. Ele pergunta para onde e ela fala que para qualquer lugar. Ele fala que gostou das tatuagens dela e pergunta quantas ela tem. Ela diz que tem 13. Ele fala que também tem no braço dela, mas ela diz que tem no corpo todo. Ele pergunta onde está o nome dele e ela diz que pode fazer. Ele pergunta se é verdade e também pergunta se ela tem 2 telefones e ela fala que são telefones comerciais. Ele fala que ele já está entendendo e ela pergunta como assim. Então ele pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que não. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela diz que há uns 2 anos. Ele pergunta por que ela está há tanto tempo solteira. E como ela diz, porque ela não tira um tempo para conhecer pessoas especiais como ele pergunta como assim de repente ele se tornou tão especial. Ela fala que ela não quis ser rude no começo e que ela não é uma pessoa mal educada. Ele fala que só quis um tempo para conversar com ela, mas que ela foi muito rude com ele. Ele pergunta quantos homens a abordam assim na rua e ela fala que são muitos. Ele fala que se são muitos, o que faz dele alguém especial. Ela fala que ele passou uma boa energia e que parece ser um cara legal e que também é gentil. Ele pergunta se então os outros caras não são legais e ela diz que não. E ela fala que os outros caras se aproximam dela de uma maneira estranha e ele fala que isso não acontece com todos. Ela fala que com a maioria, mas ele fala que não são todos. Ela fala que muitos se aproximam dela, mas que não fazem o tipo dela, mas que ela gostou dele. Ele pergunta se ele faz o tipo dela porque ele tem esse carro e ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim. Ela fala que isso significa que ele ganha o dinheiro dele e que ele
ele é bem-sucedido. Ele pergunta o que o fato dele ser bem-sucedido tem a ver com ela e ela fala que eles vão poder viajar pelo mundo. Ele pergunta se ela não acha que está indo rápido demais já pensando em viajar pelo mundo. Ela pergunta qual o problema com isso e também pergunta se ele não gosta dessa ideia. Ele fala que isso é muito louco e diz que ele vai nessa. Ela fala que isso só foi uma piada, mas ele diz que ele está legal. Ela pergunta para onde ele vai, mas ele fala que isso não é uma piada. Ela pergunta se eles não vão dar uma volta e fala que ela pensou que ele fosse levá-la para almoçar. Ele fala que ele acha que essa não é uma boa ideia, já que a cabeça dela não está no lugar. Ela pergunta como assim e já ele pergunta se ela lembra o que ela acabou de dizer. Ela fala que isso é o que se espera de um homem, mas ele fala que ela não é a mulher dele. Ela fala que ele não sabe o que pode acontecer no futuro. Ele fala que logo de cara ela já chegou mencionando sobre ele pagar viagens para ela e fala que ela não é a mulher dele. Ela fala que foi apenas uma piada e que eles poderiam sair para algum lugar. Ela fala que ou pelo menos ela pode pegar uma carona com ele e já ele pede para ela dar uma volta. Ela pergunta se ele vai levá-la para almoçar, mas ele fala que ele não tem dinheiro ali. E ela diz que ele está mentindo. Ele fala que vai embora e ela pergunta como assim. Ele fala que ela está querendo almoçar e quer que ele pague a conta. Ela fala que eles podem almoçar e depois fazer alguma coisa. Mas ele fala que está achando que não vale a pena. E depois que ela fala que pagar a conta é o mínimo que ele pode fazer, ele fala que vai nessa. Ele fala que ele não está interessado e diz que ele vai embora. Ela pergunta por que ele está fazendo isso e pede para ele esperar. O Landan pede com licença e pergunta se está tudo bem. Ela pede só um segundo e diz oi pra ele. Ele fala que o nome dele é Landan e diz que é um prazer conhecê-la. Ele fala que quando ela se aproximou, ele gostou muito do que ele viu, então resolveu se apresentar. Ela diz que tudo bem e ele pergunta como está indo o dia dela hoje, mas ela pede desculpas e diz que ela está ocupada. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Vanessa, então ele fala que é um prazer conhecê-la. Ela também diz que é um prazer conhecê-lo e ele fala que ela é muito linda e ela agradece, mas em seguida diz que sente muito e fala que precisa ir. Ele fala que não está querendo atrasá-la, mas que ele é novo em Los Angeles, mas ela diz que não e agradece. Ele pergunta se ele não consegue o número dela, mas ela diz que não e fala que sente muito. Ele fala que ela é muito bonita e destrava as portas do carro. E quando ela volta, ele pergunta e aí? E ela fala que decidiu voltar para dar o número para ele. Ele pergunta por que só agora e ela diz que meio que ela mudou de ideia. Ele fala que ela mudou de ideia e que ele também mudou de ideia agora. Então ela decide ir e ele fala que não sabe se ela vai voltar, mas ela acaba voltando. Ela pergunta se ele tem certeza e ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela pergunta se ele tem certeza que ele não quer o número dela. Ele fala que ela acabou de dizer que não estava interessada e que agora ele tem um lugar que ele precisa ir. Ela fala que ela é nova em Los Angeles, que ele parece ser um cara legal, que eles podem se dar bem. Ele fala que ele também é novo em Los Angeles e que ele disse isso, mas que ela não estava interessada. Ela fala que ele não precisa mudar com ela, mas ele fala que ela mudou depois de ter dito que não estava interessada. Ela pergunta se eles não podem se conhecer e fala que eles poderiam sair para comer ou algo assim. E como ela também chega a mencionar sair para fazer compras, ele fala que não vai fazer isso e que ele não é esse tipo de cara. Ele fala que ela já começou errado e ela pergunta se ele não vai dar uma chance para eles se darem bem. Ele pede para ela escutar e pergunta o que ela quer dizer com eles se darem bem. E ela diz que eles poderiam se conhecer. Ela fala que eles podem se divertir, mas ele fala que ela chegou a mencionar fazer compras e que ele não gosta disso. Ela pergunta se ele nunca fez isso, mas ele fala que não vai fazer isso e que ela está conversando com a pessoa errada. E fala que se for isso que ela está procurando, é melhor ela seguir o caminho dela. Ela fala que pode fazer ele mudar de ideia, mas ele fala que tem certeza que ela não consegue fazer isso. Ela fala que ele poderia levá-la para um encontro e que eles poderiam se dar muito bem. E ele pergunta exatamente o que ela quer dizer com se dar bem. Ela fala que eles podem sair para algum lugar, se divertir e ver aonde as coisas vão dar. Ele pergunta que tipo de diversão ela está falando, porque ele não gosta de todo tipo de diversão. Ela fala que eles poderiam sair para jantar, comer alguma coisa ou algo assim. Mas ele fala que ela tinha dito em sair para
para fazer compras. Ela fala que gostaria de ter uma chance para poder conhecê-lo, mas ele fala que ela não vai ter nenhuma chance falando em gastar dinheiro. Ele fala que ela até pode entrar para eles se conhecerem, mas que isso depende dela. Ela fala que vai dar o Instagram para ele, mas ele fala que não quer saber do Instagram porque ele não vai gastar o dinheiro dele. Ele fala que vai dar duas opções para ela, ou ela entra no carro para eles se conhecerem, ou ela pode ir. E como ela diz que vai entrar, ele fala que é melhor ela entrar antes que ele mude de ideia. Ela fala que ele está mal-humorado e que ele precisa se animar. Ele fala que ele não está mal-humorado e que ele só está transmitindo para ela um pouco da mesma energia que ela transmitiu para ele, já que ela não estava interessada. Ela fala que só pensou melhor e que resolveu mudar de ideia, e ele pergunta por que isso aconteceu assim tão rápido. Ela fala que por nada, mas como ela percebeu que ela ainda tinha algum tempo, resolveu dar uma chance para ele. Mas ele diz que ele que está dando uma chance para ela e que depois do que ela disse, ele que está dando mais uma chance para ela. Ele pede para ela não estragar tudo, o fazendo lembrar tudo o que aconteceu, e pede para ela falar mais sobre ela. Ela fala que o nome dela é Vanessa e que ela é nova em Los Angeles e que ela sente que se eles saíssem para jantar, eles poderiam se conhecer um pouco mais. Ele fala que ele não vai levá-la para nenhum jantar e que primeiro ela tem que mostrar quem realmente ela é para depois ele ver se ela merece que ele a leve para um jantar. Ele pergunta o que aconteceu e por que ela está muda. Ela fala que ela não está muda, mas que ela sente que ele está sendo muito duro. Ele pergunta o que ela quer que ele pense quando ela menciona jantar, fazer compras, sem ao menos primeiro querer conhecê-lo. Ela fala que se ele quiser conhecê-la, ele pode levá-la para jantar e por que não fazer compras, e diz que assim eles vão poder se conhecer. Ele fala que já disse que ele não vai gastar o dinheiro dele e que nada fará ele mudar de ideia. Ele fala que ele não é o tipo de cara que gasta dinheiro com garotas bonitas. Ela fala que ela precisa fazer o cabelo e as unhas dela, mas ele fala que ela tem o dinheiro dela e que ele não é caixa eletrônico. Ele fala que ele não gosta de interesseira e pede pra ela sair. Ele fala que se ela não tivesse visto o carro dele, ela não teria voltado. Ela fala que se ele mudar de ideia, mas ele a interrompe e fala que ele não vai mudar de ideia.